que é o Espiritismo, né, em formato de aula para vocês. Então, recapitulando a aula passada, ele foi, para não esquecer, ele foi um livro escrito por Allan Kardec, né? E hoje a gente vai voltar um pouquinho à aula passada, antes de começar a nossa aula. A gente estava falando sobre as reuniões que não são sérias, né? Que a gente dá o nome de reuniões frívolas. E que só aparecem espíritos que gostam de palhaçada, de espíritos mentirosos, espíritos zombeteiros, né? Assim como se você vai num lugar onde não existem pessoas sérias, você só vai encontrar pessoas que gostam da bagunça, né? Existem também espíritos que só gostam de bagunça. Então, para reuniões espíritas ou qualquer grupo que gosta de bagunça, ali vai estar espíritos da mesma categoria, tá? Os espíritos sérios só comparecem a reuniões sérias, ok? E eles vêm dar instrução, nada mais. Eles não vêm falar número de loteria, eles não vêm fazer mal a ninguém, eles não vêm ajudar você a fazer mal para ninguém, nem te ensinar como ser rico, como ser bem-sucedido nos negócios, como ganhar dinheiro. Eles não vêm fazer nada disso, ok? E na reunião séria, você entende que ela é séria porque dentro da reunião as pessoas são respeitosas, ela tem um ar de religiosidade e são dignas, tá? Não vai ter palavrão, não vai ter gestos obscenos, não vai ter piadinhas fora de lugar, ok? É assim. Bom, continuando na aula de hoje, a gente vai falar o seguinte: erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem a sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. Então elas são importantes, tá? E para estudos também. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais, tá? Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e reproduziriam a todos os respeitos muito melhores resultados, né? Se as pessoas fossem sérias, mais sérias naquilo do qual elas se propõem, elas teriam melhores resultados para quem é incrédulo, tá? Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações, ok? Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo aparato lúgubre, né? Aquela coisa horrorosa, vem um morto falar com você. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É só nos romances, tá? Nos livros, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro, no cinema, que aparecem os mortos descarnados, sem as carnes, saindo do sepulcro, lá do cemitério, da tumba, envoltos em sudário, tá? Sudário é uma espécie de lençol com que se envolve o cadáver, é uma mortalha, tá bem? É só no filme que aparece essas coisas assim extremamente horrorosas para dar medo na pessoa, também fazendo chocolhar os ossos, aquelas caveiras, etc. O espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Aquela coisa do Frankenstein, Dr. Frankenstein, nada disso. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual fluídico e inteligente aí não se acha com esse grosseiro envoltório do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Uma vez que você se separa do corpo, você não tem mais nada a ver com esse corpo. É uma casca, é uma roupa velha, tá? É uma coisa que é desnecessário. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como misturadas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia, tá? Não tem nada a ver com isso.
Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade, tá? Não tem nada a ver com magia nem nigromancia. As pessoas estranhas à ciência cumpre nos dizer que, tá? Quem não entende nada, as pessoas que não entendem nada dessa ciência, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros. Então você não tem, vamos para sexta-feira, vamos para terça-feira, vamos fazer na tal hora. Não tem, tá? Nada disso. Não há esse tipo de coisa. Que para evocá-los não existe, para a gente evocar os espíritos, não existem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Você vai falar abracadabra, espírito. Não existe. Não existe nada disso, tá bom? Para você chamar o espírito para conversar, não tem nada dessa coisa. Que não se precisa para isso de preparação alguma. Você não tem que fazer jejum, você não tem que comer determinada planta, beber nada. Nem de iniciação, você não precisa ser iniciado a nada, tá? Você não precisa estar, sei lá, isolado num lugar, preso em alguma coisa, vestido de alguma coisa ou fazendo nada. Não tem que ter nada disso para você evocar o espírito. Que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, você precisa usar um colar, você precisa fazer um sinal assim para as estrelas. Não tem nada disso, tá? Você não precisa fazer nada disso para atrair os espíritos, nem para repeli-los, tá bom? Você não adianta fazer sinal, nem levar uma cruz, sei lá, um pé de cabra, nada disso, para você afastar os espíritos. Não adianta nada disso. Isso não exerce efeito algum. O que exerce efeito é o pensamento, tá? Não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento, tá bem? Lembre-se disso. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Eles não precisam estar revirando os olhos, não precisam estar chacoalhando, não precisam estar de nada desse tipo de reação para receber comunicação dos espíritos, tá bem? Só o charlatanismo, só os mentirosos, tá? Só essas pessoas que gostam de se aproveitar da crença dos outros, da credulidade dos outros, da ignorância alheia, da ingenuidade, só esse pode inventar o emprego de modos excêntricos, esquisitos, sabe, uma coisa assim absurda, e acessórios ridículos, ficar usando um monte de coisa no corpo para você poder evocar os espíritos. Não é preciso usar nada para evocar os espíritos. Só a pessoa que é charlatã inventa isso para você acreditar que você precisa dessas coisas. Aí você compra um monte de coisa, aí você gasta dinheiro com um monte de coisa e dá dinheiro para essas pessoas, tá bom? O apelo aos espíritos, você chama os espíritos em nome de Deus. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus. Por quê? Porque você usa Deus para mostrar que é só por causa da vontade de Deus que a gente pode conversar um com o outro. Como a gente fala graças a Deus por tudo que a gente tem, assim a gente fala o apelo aos espíritos, faz o apelo, tá? Não é porque Deus vai evitar a gente de falar com um espírito que a gente não quer falar. A gente está mostrando respeito, só isso. Tá? Se a gente quer falar com algum espírito e tem um espírito que não é legal, não é bacana, que quer falar com a gente, Deus não vai falar, vai impedir que ele fale com a gente, assim como ele não vai impedir que você cruze com a pessoa que você não gosta na rua. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, com seu pensamento que tá chamando pessoas negativas, ou você tem algum problema na sua vida e você precisa conhecer uma pessoa negativa, sei lá, para você resolver esse problema, ela vai te ajudar, vai ser seu obstáculo, seu desafio. Tá? Deus permite pra gente aprender essas coisas. Essa parte que Deus tem a ver, ele permite
para que a gente aprenda. Então, o apelo, você chamar os espíritos, a gente tem que fazer em nome de Deus, em respeito a Deus, e agradecendo a Ele por deixar a gente falar com essas pessoas que nos foram caras, que nos foram a que a gente amou, tá? E com respeito sempre aos espíritos, independente se eles são espíritos superiores ou inferiores, e recolhimento, tá? Porque você precisa de um local que você vai se sentir tranquila. Então tem que ser recolhido, tá bom? Essas são as premissas, tá? Para te ajudar a fazer uma comunicação melhor. É a mesma coisa, você vai tentar conversar dentro de um bar, né, de uma discoteca, você não vai conseguir, é um barulho danado, as pessoas estão falando todo alto, você não consegue ouvir ninguém. É a mesma coisa, tá? Por isso que tem que ser em recolhimento, para você poder ter como ouvir, ter como conversar. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios, ok? Então, gente, é isso. Foi essa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Fica com Deus.